Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Há quase 450 anos, o padrão bancário mundial anglo-saxão começou com a criação de contas de confiança de ativos históricos do Vaticano, hoje conhecidas como contas de garantia global. Esses fundos dos países soberanos eram principalmente apoiados por reservas de ouro das antigas famílias reais chinesas do Dragão. Certas famílias soberanas da Ásia e da Europa agruparam seus ativos em uma série de contas fiduciárias bancárias privadas muito complexas e sigilosas. As verbas eram destinadas a projetos humanitários para ajudar o mundo para melhor, embora tenham sido fraudulentamente abusadas por um sistema bancário global corrupto desde o final do século XVII. Em 1694, esse sistema monetário global supervisionado por essas famílias estava sendo executado fora de um banco central na Inglaterra controlado pelas famílias poderosas da Europa. Em meados de 1700, na Europa Oriental, essas forças ocultas tinham o total controle da riqueza do planeta. Esse grupo secretamente assumiu as posições nos negócios mundiais em uma rede invisível de usura e finanças fiduciárias. Aos poucos, eles estavam dominando as organizações bancárias, militares, diplomáticas, educacionais, científicas e das mídias do mundo. A mais influente organização era a Reserva Federal dos Estados Unidos, de propriedade privada. O Fed tem funcionado como o principal criador da moeda de reserva mundial desde a Conferência de Bretton Woods de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. A prática da Reserva Federal de cobrar dos cidadãos dos Estados Unidos juros pelo uso de seu próprio dinheiro, além de permitir crédito fácil, logo levou a um dólar americano fiduciário e, portanto, a uma economia global que funcionava com a moeda apoiada por nada. No ano 2000 e para evitar uma crise monetária global, tornou-se evidente a necessidade urgente de uma reposição das moedas mundiais. A partir de 2007 e até 2015, todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos, aderiram à moeda lastreada em ativos de uma recém-formada aliança, a dos BRICS. O BRICS era um acrônimo representando as nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em retaliação à principal moeda de reserva do dólar americano fiduciário, o sistema BRICS apoiou a moeda de um país através de seus recursos naturais, petróleo, ouro, prata, cobre e outros metais preciosos. Isso levou à redefinição da moeda global de 2016, um processo complicado relacionado à reavaliação das moedas mundiais, à remoção do Federal Reserve e de certas elites globais, juntamente com a máfia casariana, e do controle do sistema monetário global. A restauração incluiu a restauração de uma nova República dos Estados Unidos que funcionava dentro da Constituição original. Os cidadãos dos Estados Unidos finalmente receberiam sua própria moeda lastreada em ouro, juntamente com as mudanças necessárias nos sistemas tributário e bancário dos Estados Unidos. Em 26 de abril de 2016, o processo de redefinição da moeda global começou a ocorrer quando a China lançou formalmente um retorno ao padrão ouro por meio do sistema BRICS. A conclusão esperada do lançamento do GCR em todo o mundo ocorreu em maio de 2016. Nessa mesma época, a Cabala havia falido e o Federal Reserve Dollar, dos Estados Unidos, não era mais aceito para o comércio mundial. A história desse processo incluiu a formação da nova República dos Estados Unidos, a integração do Federal Reserve no Tesouro dos Estados Unidos, mudanças no sistema tributário dos Estados Unidos e a liberação de número 0800 para compradores da primeira cesta de moedas reavaliadas. Dinar iraquiano, vietnamita dong, zimbabuesim, indian rupia e real iraniano. Esperava-se que outras moedas mundiais seguissem essa tendência rapidamente. Todos os ativos soberanos históricos, títulos, moedas, instrumentos bancários, empréstimos, operações, etc., devem agora ser reconciliados pela nova autoridade monetária global, cujos ativos brutos foram usados como garantia tangível coletivamente conhecidos como contas de garantia global. O Zimbábue fez a sua parte, imprimindo seus títulos, Zimbábue dólar, sabendo muito bem que um dia todas as dívidas seriam reconciliadas como parte de um ano do Jubileu de Ouro Mundial para o perdão da dívida estrangeira. O falso atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 desencadeou uma crise global e, consequentemente, o desmantelamento do sistema bancário central de reservas bem, como a muitos bancos privados que foram drenados a ponto de causar completa insolvência.
Isto significou que não só a dívida nacional do Zimbábue foi integralmente coberta, como também permitiu que a sua moeda fosse resgatada a valores atuais, baseados nas reservas de ativos naturais no subsolo e acima do solo auditadas por Zimbábue. Como consequência de todo esse processo, o mundo participará de uma abundância de riqueza nunca vivida antes, inclusive você e sua família. Sua comunidade de amigos mais próximos poderão ser abençoados com uma fatia de participação desse volume incrivelmente alto de créditos digitais do Regashi do Zimbábue Dólar com o novo sistema global Quantum de pagamentos elaborado pelos chineses. Zimbábue, cuja capital é Harare, ascendeu à independência em 1980, sob a liderança do ditador, Robert Mugabe, que levou a economia de uma das mais fortes da África para a mais fraca. O atual presidente Emmerson Mnangagwa assumiu o poder em novembro de 2017. O país possui muita riqueza mineral em seu subsolo, como ouro, diamantes e enormes depósitos de elementos de terras raras, minerais facilmente acessíveis e enormes depósitos de metais preciosos, maiores depósitos de lítio do planeta, além de muita água, não típica da maioria das nações africanas, e terra muito fértil para a agricultura. A moeda ZiM. O dólar zimbabuiano foi a moeda nacional do Zimbábue, entre os anos de 1980 e 2009. Seu código era ZWD e era normalmente abreviado como Z-cifrão. Como uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, devido ao colapso da economia do país, em julho de 2007, foi lançada a cédula de $200.000 zimbabuianos, que apesar do elevado valor de face, era capaz de comprar pouco mais do que 1 quilo de açúcar. No mercado paralelo, a moeda, quando do seu lançamento, era cotada a $1 americano. Menos de um ano depois foi necessário o lançamento de uma moeda com valor de face de 500 milhões. Em janeiro de 2009, foram emitidas notas da família trilhão dólar, que já eram impressas com valores nominais de 10, 20, 50 e 100 trilhões de dólares zimbabuianos. Esta moeda já sofreu 2 reformas monetárias, sendo que na primeira houve o corte de 3 zeros e na segunda, ocorrida em agosto de 2008, foi efetuado o corte de 10 zeros, medida insuficiente para o controle da hiperinflação, que está em um nível de descontrole tão alto a ponto de superar o fenômeno hiperinflacionário ocorrido na Hungria logo após a Segunda Guerra Mundial. O dólar zimbabuiano foi suspenso oficialmente pelo governo em 2009, devido à hiperinflação, sendo substituído oficialmente pelo dólar dos Estados Unidos, o US-cifrão. Contudo, usualmente são adotados o rand sul-africano, R, o pula do Botswana, P, a libra esterlina, libra, e o euro, cédula de 100 trilhões de dólares, emitida em 2008. Foi a nota com maior valor já emitida. Oficialmente o dólar zimbabuiano foi desmonetizado em 30 de setembro de 2015, logo após uma conversão em série de todo o papel moeda disponível em circulação. Através de uma taxa fixa, as cédulas eram trocadas por dólares americanos, na proporção de 35 quatrilhões por $1 americano, ou 175 quatrilhões por $5 americanos. Isso significa que cada pessoa que é detentor das moedas ZiM, Série A 2008, é possuidor de títulos legítimos da terra e bens da nação soberana do Zimbábue. E para legitimizar isso seria necessário tramitar toda a documentação junto aos órgãos legais e oficiais designados pelo G20. Esse trâmite vem sendo gestionado pela nossa equipe internacional de trabalho desde 2017. Todos os títulos já foram submetidos para as verificações e aprovações documentais, perícias dos ativos, due diligence do titular e assinaturas de contratos. Como se pode observar, na parte frontal das notas podemos ler a seguinte declaração: prometo pagar ao portador sob demanda. Isso significa que há um vínculo, impresso em papel bond soberano, usando tinta bond certificada e nós somos detentores desses títulos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.